A paz do Senhor, igreja. Estamos novamente dando início a mais um culto abençoado pelo Senhor. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Está lá em 2 Coríntios 4, versículos 7 e 8. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Paulo padeceu muitas coisas em nome de Cristo, por isso ele pôde nos dar um ensino experiencial sobre como nós nos contentarmos no meio de uma tribulação, no meio das dificuldades. Hoje, se compararmos com as dificuldades de Paulo, as nossas são bem pequenas perto daquilo que Paulo viveu. Paulo foi atribulado, mas ele não ficava angustiado, ele estava perplexo, mas não desanimado. E ele aprendeu e nos ensina o segredo de estar contente. Paulo nos ensinou o segredo de estarmos contentes. Nós colocamos muitas vezes os nossos olhos no exterior, no que está do lado de fora, na adversidade. Nós nos esquecemos daquilo que está dentro do vaso de barro. É ali que está o nosso tesouro. E mesmo que mais para frente ele diz assim, mesmo que o exterior se corrompa, mesmo que o homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Isso tudo, meu irmão, nos encoraja ao contentamento. Em meio dos problemas, no meio das tribulações, no meio das adversidades, nós podemos encontrar o contentamento. Nós praticamos o estar contente e nós somos renovados dia após dia. Que nessa semana você possa receber esse contentamento do Senhor, que você possa pedir para o Senhor, para que o Senhor dê esse contentamento no meio dessa tribulação, no meio da pandemia, no meio de tudo isso, que você ache o contentamento do Senhor, que teu espírito se renove neste dia, nessa noite, com a palavra que o Senhor vai trazer para você. Em nome de Jesus, nós vamos orar para que o Senhor possa te abençoar, para que o Senhor possa te curar, para que o Senhor possa te guardar aonde você está. Coloca os teus olhos, meu irmão, dentro do vaso de barro. Ali está o seu tesouro, que você possa enxergar não só o que está na tua volta, não só o que as pessoas estão falando, mas que você possa enxergar lá dentro, onde está o teu tesouro. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor é bom, porque eterna a tua bondade, a tua fidelidade. Senhor, nós estamos diante do Senhor dos senhores, dos reis. Senhor, nós nos colocamos na tua presença agora para clamar, Senhor, pela tua graça nas nossas vidas. Senhor, nós lemos na tua palavra, Senhor, o quanto Paulo padeceu por causa do teu nome, Senhor. Senhor, nós colocamos às vezes as nossas adversidades como algo tão grande, e quando nós vemos ali, Senhor, Paulo nos ensinando na tua palavra, nós vemos como é pequeno, Senhor, as nossas adversidades. Senhor, nós colocamos diante do Senhor o nosso espírito nessa noite, Senhor. Nós colocamos diante do Senhor a nossa mente nesta noite, para que o Senhor nos preencha, para que o Senhor nos encha e para que o Senhor nos ensine a estar contente, Senhor, durante essas situações de adversidade. Senhor, nós podemos aprender na tua palavra e nós queremos, Senhor, aprender com a tua palavra. Senhor, que nessa noite nós possamos exercitar esse estar contente, para que, Senhor, o nosso espírito possa ser renovado dia após dia e que, Senhor, nós possamos olhar para trás e nos lembrar, Senhor Deus, de que isso passou. Nós vamos olhar muito em breve para trás e lembrar que nós superamos
esse tempo de crise, esse tempo de tribulação. Nós passamos e ficou para trás. Nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos, porque o Senhor é bom, porque eterna é a tua bondade e a tua fidelidade. Alcança, Senhor, os meus irmãos, Senhor, onde eles estão. Alcança cada um com a tua graça. Alcança com o teu amor os nossos pastores. Alcança, Senhor Deus, os desempregados, os enfermos. Senhor, aqueles que estão perplexos, Senhor, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão sendo perseguidos, Senhor, que eles possam ser alcançados pelo Senhor, que todo desânimo se transforme em contentamento nessa noite. Senhor, nós te pedimos e te agradecemos. Ensina-nos, Senhor, a olhar com outros olhos e ver, Senhor, aquilo que está dentro do nosso vaso de barro. Senhor, que em nome de Jesus nossos olhos possam ser abertos diante dessa situação. É o que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos celebrar o nome do Senhor com alegria, meu querido. Louve ao Senhor de onde você estiver. Adore ao Senhor, que o Senhor possa transformar o teu choro em riso nessa noite, em nome de Jesus. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim, pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça.
pastor e nada me faltará. Ele me faz descansar em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso.
Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, eu conto contigo. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é. Bem diferente das histórias que eu ouvi, a minha história teve um começo no fim. Quando o inferno pensou ter vencido, Jesus tomou a chave que me fez cativo, e este amor perfeito me fez entender que, diferente das histórias de TV, na minha história Cristo é o mocinho, e na vida real o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos, e o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para um espelho, reflete a glória que revela os meus
Ministério Infantil preparou um vídeo para vocês. Vamos assisti-lo agora. Ei, queria falar uma coisa bem legal. Foi Deus que criou e é muito especial. Então preste atenção para entender o nosso recado, que é muito importante e é especialmente feito para você. A coisa mais importante que alguém pode ter não são carros, nem mansões, nem dinheiro para dar e viver. O mais importante e valioso é viver com a família nos caminhos do Senhor. Nos dias difíceis dessa nova era digital, dias de medo e de isolamento que estamos vivendo. Que nós possamos amar mais, perdoar mais e crer mais. Tudo vai acabar e o que vai prevalecer é o amor. Que as famílias da IBAP sejam famílias unidas e abençoadas por Deus. Quando tudo acabar, o que vai prevalecer é o teu amor, o mais puro amor. Quando tudo acabar, os teus olhos vão me ver e vão me amar com mais puro amor. Teus olhos me veem quando as luzes se apagam, outras vozes se calam, e eu posso te ouvir dizer que o meu valor não está no que tenho ou faço. Em teu abraço encontro o mais puro amor. Vamos orar pelas crianças. Senhor Deus, que o Senhor possa abençoar cada vez mais as crianças, Senhor, e que o Senhor toque no coração de todas elas, Senhor, nas aulinhas. Em nome de Jesus, amém. Agora, passo a palavra para o pastor Marcos. Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor esteja no seu lar, que Deus possa abençoar a sua casa, Deus possa abençoar a sua família. Hoje nós vamos estar meditando na palavra do Senhor a respeito da vida de um grande homem de Deus, o apóstolo Paulo. Para isso eu queria que você abrisse então a sua Bíblia lá em 2 Coríntios, a carta escrita por ele mesmo, 2 Coríntios, capítulo de número 4. E nós vamos estar lendo a partir do verso de número 16. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Vamos estar lendo a partir do versículo de número 16. Mas antes disso, vamos estar orando ao Senhor para que esta palavra ela possa trazer paz ao seu coração, para que essa palavra ela possa mudar o seu conceito em relação ao que nós até hoje temos visto e temos ouvido por todas essas coisas que têm acontecendo. E que a paz realmente ela possa vir e que a certeza da presença do Senhor, que a certeza que o Senhor está conduzindo todas as coisas possa vir ao meu coração, possa vir ao seu coração. Vamos orar. Senhor, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha, Senhor, esclarecer aos nossos corações a tua palavra, de tal maneira, Senhor, que nós possamos entendê-la, que nós possamos, Senhor, vir exatamente, Senhor, o que está acontecendo, Senhor, e no mundo espiritual. Por isso, espirituais, Senhor, e que essa palavra possa trazer bênçãos, possam trazer consolo, libertação a todos aqueles que a ouvirão. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo e a partir do verso 16 ele diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação,
não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Sabemos que a nossa casa terrestre, se o nosso tabernáculo, ele se desfizer, teremos diante de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Essas palavras, como nós vemos, elas foram ditas pelo apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele foi um homem extremamente religioso. O apóstolo Paulo, ele foi um homem que ele cumpria todos os rituais do judaísmo. Era um homem que ele tinha um profundo respeito pela palavra de Deus. Mas o apóstolo Paulo, como a maioria do seu tempo, eles não entenderam o que estava explícito na lei de Deus, que era o amor de Deus. E o apóstolo Paulo, então, mesmo com toda a sua religiosidade, mesmo com todos os seus rituais, ele não compreendeu, assim como a maioria do seu povo não compreendeu, que a promessa que havia sido escrita, que a promessa que havia sido dita pelos profetas, ela havia se realizado. Ou seja, o Senhor Jesus, aquele prometido, aquele que faria o sacrifício definitivo, ele tinha vindo. Mas, na sua religiosidade, o apóstolo Paulo, como os demais ali do seu tempo, eles não conseguiram ver, eles não conseguiram entender o tempo. E por isso o apóstolo Paulo, ele não percebeu que ali na lei estava estabelecido algo supremo, que era o amor de Deus. E por não compreender, então, o apóstolo Paulo, ele fazia coisas que ele pensava estarem certos, mas na realidade eram coisas que desagradavam ao Senhor, porque aquele povo, ele foi estabelecido para que através daquele povo todas as nações elas fossem então alcançadas pelo amor, alcançadas pela salvação. E olha lá no capítulo de número 9 de Atos, qual era a visão do apóstolo Paulo, qual era o entendimento do apóstolo Paulo dentro daquele contexto, dentro de tudo aquilo que estava acontecendo. Então abra aí, por favor, Atos capítulo de número 9, e nós vamos ler a partir do verso de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, vamos ler a partir do verso de número 1. Diz assim o texto: Saulo, que é o próprio Paulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, esses eram o nome dado às pessoas que haviam se convertido ao cristianismo. Eles eram chamados os do caminho. Assim, homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Todos ouviram, todos viram, mas eles viram a luz, mas eles não viram quem estava falando. Então, verso 8, se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor, numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Desponte e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando.
E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Verso 17. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como escamas, e tornou a ver, e a seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Verso 20. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém? Não é este o que invocava, prendia os que invocavam o nome de Jesus? Não era esse? Não era esse que eu queria levá-los amarrados? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Aquele homem, o apóstolo Paulo, ele era um homem que ele era extremamente cumpridor das regras. Ele era assim um homem que cumpria todos os rituais do judaísmo. E aquele homem, ele vivia com os olhos totalmente fechados. Os olhos espirituais daquele homem eram olhos espirituais fechados. Até que ele teve um encontro com o Senhor Jesus e os seus olhos foram abertos. E muitos, ainda hoje, permanecem da mesma maneira que o apóstolo Paulo, tendo os olhos espirituais fechados. Muitos, assim como o apóstolo Paulo, ainda não conseguiram perceber, ainda não conseguiram entender que aquele prometido, ele já veio. Não conseguiram entender que aquele prometido, ele está entre nós através do seu Espírito Santo. E que aquele prometido, o Senhor Jesus, ele está com os braços abertos para fazer com que todos aqueles que nele creem possam então ter a vida eterna. O apóstolo Paulo, então, daquele homem que era um homem perseguidor, daquele homem que levava preso todos aqueles que eram discípulos do Senhor Jesus, quando ele teve esse encontro com o Senhor Jesus, os seus olhos foram abertos. Quando ele teve esse encontro com o Senhor Jesus, ele foi orientado por um discípulo do Senhor Jesus, aquilo que ele deveria fazer. Foi isso que o Senhor Jesus disse para ele. Lá no verso de número 6 diz assim, Jesus dizendo para ele: levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Aquilo que convém fazer, aquilo que deve ser feito, para aqueles que ainda não tiveram esse encontro com o Senhor Jesus, é a tarefa, é a missão daqueles que já tiveram um encontro com o Senhor Jesus. Mas muitas vezes, infelizmente, aqueles que já tiveram um encontro com o Senhor Jesus, assim como o apóstolo Paulo, vivem no legalismo, vivem no eu e eles, quando na realidade somos todos nós. E o apóstolo Paulo, então, ele foi orientado sobre aquilo que ele deveria fazer, ele foi orientado como que ele deveria proceder. Os olhos do apóstolo Paulo, depois que ele ficou em oração, depois que ele passou por aquele verdadeiro encontro com o Senhor Jesus, eles foram abertos e houve o quê? Uma transformação na vida daquele homem. Houve um nascer de novo na vida daquele homem. E ele começou então a fazer exatamente ao contrário daquilo que ele fazia. Houve o que na vida do apóstolo Paulo? Houve uma conversão. Ele estava indo por um caminho, pensando que estava indo no caminho de Jesus, mas ele estava indo contrário ao caminho de Jesus. Mas quando ele tem um encontro com o Senhor Jesus, a visão espiritual do apóstolo Paulo é aberta e ele tem então uma conversão. E diz o texto lá no verso de número 18: imediatamente
lhe caíram dos olhos como que escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Assim que aquele homem de Deus chegou até o apóstolo Paulo, assim que aquele homem de Deus orou pelo apóstolo Paulo, a visão espiritual do apóstolo Paulo, ela foi aberta. Assim que aquele homem de Deus, ele obedeceu àquilo que que Jesus Cristo havia determinado, ele foi até o apóstolo Paulo, ele impôs as mãos, ele orou, a visão espiritual do apóstolo Paulo foi aberta. Então o apóstolo Paulo, ele entendeu que ele deveria ser batizado. Porque a palavra de Deus, ela diz que todo aquele que crer e for batizado será salvo. O apóstolo Paulo, então, ele creu. O apóstolo Paulo, então, ele foi batizado. E aí, com a visão espiritual aberta, ele passou, então, a pregar. Ele passou a afirmar que Jesus é o Filho de Deus. Houve uma total transformação na visão daquele homem a respeito da lei de Deus. Houve uma total transformação na mente daquele homem a respeito de quem é Deus. Deus é aquele que ama a todos o seu povo. Deus, ele ama aqueles que ele criou, mas para que eles possam ter um relacionamento com Deus, é preciso que Deus agora os veja através do Senhor Jesus. E dessa maneira, o apóstolo Paulo, então, agora, estava sendo visto por Deus através do Senhor Jesus. Por quê? Porque ele teve a visão aberta, através da ministração do Evangelho. Ele teve a visão aberta e ele começou, então, depois do batismo, a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. E o apóstolo Paulo, então, ele ia se fortalecendo a cada dia mais e ele confundia aqueles que moravam ali em Damasco, porque ele demonstrava que a sua vida havia se transformado. Ele demonstrava que a sua vida havia agora sido entregue verdadeiramente ao Senhor Jesus. E ele entendeu que o principal na mensagem de Deus é o amor. E o amor, ele não escraviza. O amor, ele não aponta. O amor, ele faz aquilo que o Senhor Jesus quer que faça. É o Evangelho. E o apóstolo Paulo, depois que ele fez isso, de perseguidor, ele passou a perseguido. Porque aqueles que aceitam a Jesus como seu Senhor e Salvador, eles são perseguidos, eles são apontados, eles são tirados do convívio, porque as pessoas não querem conviver com aqueles que amam ao Senhor Jesus, com aqueles que seguem os preceitos do Senhor Jesus. E aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele foi perseguido, ele foi humilhado, ele foi preso, ele foi espancado, mas os olhos do apóstolo Paulo estavam abertos. E lá em 2 Coríntios, volta lá para o capítulo de número 4, por gentileza, no verso de número 14, ele faz uma afirmação. Ele sabia que Jesus havia ressuscitado. E se o Senhor Jesus, ele ressuscitou, o apóstolo Paulo tinha certeza absoluta que ele também ressuscitaria com o Senhor Jesus. A hora que ele diz lá no verso 14 do capítulo 4, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Ele sabia que Deus, assim como ele ressuscitou o Senhor Jesus, ele também ressuscitaria aqueles que são lavados e remidos no sangue do Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo se fortaleceu. Por isso que ele declara, agora no verso 16 do capítulo, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova
de dia em dia. O apóstolo Paulo, ele não desanimava. O apóstolo Paulo, mesmo diante das tribulações, mesmo diante de todas aquelas coisas ruins que ele passou, ele não desanimava. E mesmo que ele se sentisse fisicamente enfraquecido, mesmo que ele se sentisse fisicamente esgotado, como ele mesmo diz, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, ou seja, mesmo que nós percamos as nossas forças físicas, o nosso interior se renova de dia em dia, contudo o nosso homem interior. Então o apóstolo Paulo, ele tinha essa convicção, e ele, diante de todas aquelas tribulações, diante de todas aquelas aflições, ele entendia agora com os olhos espirituais abertos, que aquilo era leve e que aquilo era momentâneo. Ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Ele sabia que aquilo era leve, ele sabia que aquilo comparado com aquilo que viria, era momentâneo. E sabe qual o segredo do apóstolo Paulo? Porque ele tinha essa visão agora aberta pelo Espírito Santo. Ele não observava, ele não atentava para as coisas que estavam acontecendo, para as coisas que eram visíveis, mas ele atentava para as coisas que eram invisíveis. E ele diz lá no verso 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são temporais. Tudo o que nós vemos, tudo que nós vemos é passageiro. Tudo aquilo que nós estamos vendo, tudo aquilo que nós estamos ouvindo é passageiro. Mas as coisas espirituais, aquelas que nós não vemos e aquelas que nós muitas vezes não ouvimos, essas são eternas. E o apóstolo Paulo, lá no capítulo número 5, verso número 1, ele diz assim, sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, ou seja, se nós formos mortos por pregarmos o Evangelho, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos eternas nos céus. Essa era a esperança do apóstolo Paulo. Essa era a visão do apóstolo Paulo. Depois que ele teve aquele encontro com o Senhor Jesus, depois daquele encontro com o Senhor Jesus, nada mais o abalava. Meu irmão, que nada te abale, porque você também teve um encontro com o Senhor Jesus. Que nada venha fazê-lo esmorecer, porque você teve um encontro com o Senhor Jesus. Que nada dessas coisas visíveis que estão acontecendo, que nós podemos ver, que nós podemos tocar, nos abale, porque você e eu tivemos um encontro com o Senhor Jesus. E que nós saibamos que se esse tabernáculo, ele vier a se desfazer, como um dia ele virá a se desfazer, nós temos ali no céu uma casa, um tabernáculo, um edifício que não foi feito por mãos humanas, mas foi feito pela mão do Altíssimo. O Senhor Jesus, ele declarou certa feita que na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Eu vou preparar lugar para onde eu estiver, vocês também estejam. Um dia, todos nós que aceitamos ao Senhor Jesus, todos aqueles que aceitaram ao Senhor Jesus, estarão morando lá nesse edifício construído pelo próprio Deus. Que você, meu amado e minha amada, tenha essa convicção que tinha o apóstolo Paulo. Que a sua visão espiritual, ela realmente se abra de tal maneira que você possa entender o amor de Deus. De tal maneira que você possa entender que Jesus te ama e que você foi lavado, remido no sangue do Senhor Jesus para uma vida que está sendo preparada, onde não haverá choro, onde não haverá ranger de dentes, onde não haverá nada dessas tribulações que hoje nós vemos que muitas vezes nós passamos. Que essa palavra transforme a sua vida, transforme o seu coração e que possa trazer
a paz que excede a todo entendimento, porque só a paz de Deus ela pode trazer esse entendimento. Que o Senhor Jesus abençoe essa casa, que o Senhor Jesus abençoe o seu lar. Vamos orar e depois teremos as considerações finais. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Senhor, muito obrigado por esse tempo, a companhia dos nossos irmãos, mesmo que através, Senhor, dos meios de comunicação, e que essa palavra seja decodificada de tal maneira, Senhor, que haja perfeito entendimento. Que assim como o apóstolo Paulo, Senhor, ele, após um encontro com o Senhor Jesus, ele teve a sua visão aberta. Que a visão dos meus irmãos e a minha, ela se abra de tal maneira que nós possamos ter essa convicção que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Amém e amém, nós oramos em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos, que Deus esteja abençoando ricamente a você e a sua família. Que você possa guardar essa palavra no seu coração, crendo que nós não somos individuais, mas que nós possamos cuidar dos nossos irmãos. Nós não possamos pensar somente em nós, mas no nosso próximo. Que você esteja compartilhando esse vídeo com a sua família, com seus amados, que você possa ser esse canal de bênção na vida daqueles que ainda não conhecem Jesus, para que eles possam conhecer realmente a Jesus e ter como o apóstolo Paulo, as vendas caídas, as escamas dos olhos saindo, para que eles possam ter abertos os olhos e crer no Senhor Jesus e saber que Ele é o Senhor e Salvador da vida deles. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, a sua família, e nesse tempo de epidemia, que já está acabando, nós possamos continuar orando e abençoando os nossos irmãos, que aqueles que ainda estão adoentados. Nós temos muitos testemunhos de irmãos que foram curados e sarados. Que seja assim na sua vida, que você possa ser protegido em nome de Jesus. Amém? Vamos estar orando? Senhor nosso Deus, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome, pela oportunidade que tu nos dá de sermos, Senhor, uma família, a tua família, Senhor, seus filhos, seus amados, ó Pai, e que nós possamos angariar mais vidas para ti, Senhor, que nós não venhamos a ficar calados, mas que possamos abrir a nossa boca, ó Pai. Desvenda, Senhor, os nossos olhos, para que nós possamos ver o teu verdadeiro amor pelas almas, para que nós possamos interceder por elas, para que nós possamos falar através da tua palavra, ó Pai. Abençoa cada um, nos protege, nos guarda. É isso que eu te peço e te agradeço em nome e por amor do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Receber a bênção, igreja. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus, e seja com você, com toda a sua família, com todo o povo de Deus, esperado por toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus.